Muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de informática. Hoje a gente vai começar a conhecer como que um computador ele é por dentro. Quais os seus componentes que estão presentes ali para que ele funcione. Então vamos lá. O computador ele é constituído de vários componentes e da agora em diante a gente assume que esses componentes também são peças, né? Se eu falar componente e você falar peça, eu estou falando a mesma coisa, certo? Então vamos para o primeiro componente aqui, presente, que é um dos mais importantes, se não for o mais, que é a placa-mãe, conhecida também em inglês como motherboard ou mainboard. Né? Tem alguns fabricantes, alguns usuários, né, que falam mobile também, que é a mesma coisa, né, que é mo de mother e bo de board, né, motherboard. Mas é tudo a mesma coisa, gente. Então, essa é a placa principal do computador e é por meio dela que os demais componentes são conectados. Existem inúmeras características e recursos presentes numa placa-mãe que você precisa saber em detalhes para você poder escolher a placa correta para o seu computador. Então, olha só, aqui nós temos uma foto de uma placa-mãe. É isso aqui, ó. É esse circuito aí, né? Uma placa de circuito que tem internamente diversos conectores e nesses conectores a gente vai colocar as outras peças, né, os outros componentes de hardware. Essa parte aqui de baixo ó, é a parte que fica para fora do gabinete do computador, que é onde a gente conecta aqui, ó, microfone, caixa de som. Nesse caso aqui nós temos entradas USB, placa de rede aqui outra entrada USB no padrão 3.0. Temos aqui um HDMI, um VGA, esses dois aqui são para monitores. Temos aqui mais USB, aqui temos uma entrada PS2 que é usada para teclado e mouse, mas é um padrão mais antigo. Temos uma outra placa aqui, ó, uma outra marca, né? Existem, gente, centenas, milhares de placas-mãe no mercado. E aí vai depender muito da sua necessidade para você escolher qual vai te atender. Essa já é uma placa um pouco maior e com mais conexões do que essa anterior. Aqui na parte de trás a gente dá para perceber isso, são várias entradas aqui, USB, HDMI, tem aqui duas placas de rede, tem uma rede aqui, tem outra rede aqui. Essa placa de som deles também é um pouquinho avançada do que a anterior, tem mais entradas, né? Então ela tem uma qualidade melhor. Tem vários slots aqui para colocar a memória RAM. Tem aqui nessa parte o socket do processador, onde a gente coloca, né, instala o processador. Acima dele vai ter uma ventoinha. Eu vou falar mais disso em vídeos futuros. Aqui nós temos placas de expansão, que são essas aqui são chamadas PCI Express. As placas de expansão servem para a gente colocar placas avulsas no computador. Mais à frente eu vou falar também a diferença entre as placas avulsas e as placas não avulsas. E tem outras conexões aqui, ó, que servem também para ligar USB frontal, LED, power. Tem aqui o lugar onde você coloca a fonte de alimentação para que a placa ligue, certo? Bom, como eu disse, a placa-mãe possui várias características e recursos, muitos sendo opcionais, portanto não presente em todos os modelos. Você precisa conhecer bem essas características e recursos para escolher a melhor placa que melhor te atenderá. Ou seja, quando você for comprar um computador ou montar um computador, você precisa ter bem definido para que você vai usar o computador. Senão você vai acabar comprando uma placa muito cara e não vai usar os seus recursos. Ou você pode comprar uma placa muito barata e não vai ter como instalar um recurso a mais que você queira instalar. Então vamos lá. Placas-mãe quanto ao seu tamanho, né? Elas estão disponíveis em diversos tamanhos. Tem o tamanho XL ATX, que não tem um tamanho padronizado, então esse tamanho vai depender do fabricante. Então aqui temos essa imagem aqui, ó, alguns tamanhos de placa-mãe. Temos aqui, ó, e cada tamanho desse a gente tem um nome, né? Tem aqui, ó, Mini STX, Mini ITX, Micro ATX, ATX, XL ATX, que eu acabei de falar, né? Pode ter tamanhos diferentes. XLATX é VGA, ATX estendido. Então, assim, por que elas têm tamanhos diferentes? Porque quanto maior for a placa-mãe, mais conexões ela vai ter, né? E, consequentemente, mais placas avulsas eu consigo conectar. Geralmente, essas placas menores aqui são placas bem simples, onde você basicamente vai criar ali uma central de multimídia na sua sala de TV,
onde você quer um mini computador lá só para você rodar filme, né? Já essas maiores aqui já é um computador mais parrudo para você fazer edição de vídeos ou então para jogos, né? Que você exige que instale mais placa de vídeo, mais memória RAM, colocar ventoinhas, né, dentro, coolers com refrigeração líquida, né, para melhorar o desempenho do computador. Então, quando você for comprar, você tem que ter em mente isso. Qual vai ser a sua finalidade e quais componentes externos você vai precisar. Quanto ao modelo de construção de uma placa, existem dois tipos. Temos a placa on-board e as off-board, sendo que a on-board é a mais comum da gente encontrar no mercado. Bom, o que é isso? O que é uma placa on-board e uma placa off-board? Vamos voltar aqui para vocês verem. Essa placa, por exemplo, né? Esses componentes, ela é uma placa mista. Ela é uma placa mista. Por quê? Porque nós temos aqui atrás, ó, esses componentes aqui, ó, eles são soldados diretamente na placa-mãe de fábrica. Então, esses componentes aqui é o que a gente chama de componentes on-board, ou seja, já vem a bordo, já vem grudado, soldado de fábrica na placa. Já essas outras aqui, ó, são placas de expansão. Então, quando eu compro, por exemplo, uma placa de vídeo, que é uma placa avulsa, ela é uma placa de vídeo off-board, certo? Temos a on-board, que vai estar aqui, ó, em algum lugar aqui, né, com HDMI, e a off-board que a gente compra avulsa e instala nessas placas de expansão aqui. Existem placas, gente, que são totalmente off-board, né? Você não tem nada nela que venha acoplado de fábrica, certo? As placas de alguns fabricantes, em caso de placa on-board, podem ou ter não todos os itens mencionados. Por exemplo, talvez uma placa ela tenha alguns componentes on-board, mas ela não tem placa de vídeo, né? Aí você tem que comprar uma placa avulsa. Talvez uma placa on-board ela vem sem a placa de rede e assim por diante. Quando você for comprar, você tem que pesquisar isso. Aí você pode virar para mim, por que essas placas não têm, por exemplo, o vídeo? Talvez você esteja montando um servidor de rede que não precisa placa de vídeo. Você pode acessar pela rede, né? Então é por isso, porque ela vai ficar mais barata e aí você pode investir a sua grana em uma outra coisa para deixar ela com desempenho melhor. Por exemplo, um processador melhor ou mais memória RAM. A placa off-board, né, nas placas off-board, a placa de vídeo, rede e demais componentes que são adquiridos à parte, né, eles devem ser incorporados nesses slots. Igual eu falei, os slots são esses daqui, ó, essas conexões aqui, ó, né? Bom, então é assim, quando você for comprar, você tem que pesquisar mesmo para saber o que a placa que você está querendo comprar tem ou não tem. Então, na hora de optar por um ou por outro, é necessário verificar quais as necessidades do usuário, igual eu já falei aqui várias vezes. Por exemplo, se o usuário utiliza o computador para jogos sofisticados ou trabalha com software de edição de imagem, uma placa de vídeo externa se faz necessária. Por quê? Porque esses computadores usados para jogos ou para edição de vídeo e imagem, eles precisam de um alto processamento gráfico. E esse papel, hoje, ele é feito com uma placa de vídeo. Existem computadores que têm a placa de vídeo integrada ao processador, mas eles são bem fraquinhos. Ela é coisa bem básica mesmo. Se você quer ter um alto desempenho para isso, então invista em uma placa de vídeo externa. Uma placa de vídeo externa, gente, tem também as suas características e suas especificidades. Não quer dizer que uma placa de vídeo, por exemplo, que tenha 8 GB de memória RAM, ela seja melhor de uma que tenha 4. Não, isso não é bem assim que funciona. Talvez a placa de 4 GB ela tenha internamente características melhores do que a placa de 8. Como, por exemplo, uma frequência melhor, consegue trabalhar mais instruções ali por ciclo de clock, dentre outras características que ela pode ter de melhor do que a de 8 GB. Então, tamanho de memória de placa de vídeo não significa que ela é melhor. Bom, então aqui, os slots de expansão são os conectores, né? Chamados de slot, que são usados para instalar nas placas avulsas, ou seja, essas placas que eu acabei de falar que você compra à parte, que dão determinadas características extras do seu computador. A mais conhecida dessas placas é a placa de vídeo, né? Que a gente conecta hoje num slot que a gente chama de PCI Express. Tá aqui, ó. O PCI Express, que também é conhecido como PCIe minúsculo ou PCIe maiúsculo, ele é encontrado em diferentes tipos,
nós temos o X1, X4, X8 e X16. O tamanho desses slots também é diferente, né? O X1 ele é menor do que os outros, né? Sendo o X16 o maior. Todas as placas atuais terão pelo menos um X16, né? Um slot X16, que são usados pelas placas de vídeos, e pelo menos um X1. Os tamanhos dos slots PCI Express são menos comuns. Aliás, outros tamanhos de slot PCI Express são menos comuns. É importante notar que a quantidade de tipo de slot de expansão que uma placa tem depende do seu modelo. Então pode ser que você encontre placas que tenham mais de um slot com X16, ou pode ser que tenha placa que só tenha um, né? Bom, o que acontece? O que é esse X1, X4, X8? O que isso significa? Isso significa, gente, que é a velocidade padrão da placa. Como assim velocidade padrão? Além desses números, existe versões de PCI Express. Então, o X1, na versão 1, ele tem uma determinada velocidade. Deixa eu ver se eu coloquei com a tabelinha. Não coloquei não. O que acontece? O X1, ele tem uma certa velocidade de transmissão de dados na versão 1. O X4, por sua vez, significa que é 4 vezes a X1. O X8 equivale a 8 vezes o X1 e o X16 equivale que ele tem 16 vezes de velocidade em relação ao X1 na sua determinada versão. Então, quais são as versões que nós temos aí de PCI Express? Nós temos a versão 1, a 2 e a 3. A velocidade padrão na versão 1 é de 250 megabytes do X1. Então, o 4X, por sua vez, ele vai ter 1000 megabytes, que são 4 vezes o X1, certo? O X1, na versão 2, por sua vez, ele tem 500 megabytes de taxa de transferência de dados, sendo que o X4, na versão 2, vai ter 2000 megabytes, né, que é 4 vezes o X1. E na versão 3 segue a mesma lógica, sendo que o X1, na versão 3 do PCI Express, ele equivale a 1 GB por segundo, sendo que o X4 são 4 GB por segundo. Para você saber a versão dos outros, é só você ver qual é a versão do seu PCI Express e multiplicar pela velocidade padrão do X1 para você encontrar a taxa de transferência da sua placa. Então, lógico que a versão 3 é muito melhor, só que, entretanto, ela é bem mais cara para você adquirir, certo? Então essa é uma característica que você deve observar quando você for comprar uma placa mãe para você montar o seu computador. Falando um pouquinho sobre o socket do processador. A sua placa mãe, ela vai ter um socket, certo? Então se você, quando você for escolher, na verdade, o processador, você precisa saber quais são os processadores que são compatíveis com o socket que a placa mãe que você for comprar. Por exemplo, se você escolher um processador com socket AM4, que é um modelo, você vai precisar obrigatoriamente que o seu processador e sua placa-mãe seja do mesmo socket AM4. Senão você não vai conseguir instalar o processador. Então, eu estou falando de socket, mas o que é o socket? É o lugar onde a gente conecta o processador. Está aqui, ó. É essa partezinha aqui, ó. Né? Ela está ali na placa-mãe, tem uma tampinha de proteção aqui para ela. E logo acima a gente coloca o cooler. Deixa eu mostrar aqui na placa-mãe acima. Tá aqui, ó. O socket é essa área aqui, ó. Ela tem uma tampinha, você sobe essa tampinha, coloca o processador aqui dentro e instala o seu processador. Bom, existem... Bom, deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Beleza. Então tá aqui, ó, o local onde você instala. Processadores de marcas diferentes, gente, não são compatíveis, né? Como assim? Se eu comprar um processador da Intel, eu não consigo instalar um processador da AMD. Intel e AMD, gente, são os principais fabricantes de processadores do mercado. Se eu comprar uma placa que o socket é da AMD, o contrário é a mesma coisa. Eu não consigo instalar um processador da Intel. Às vezes, gente, acontece de até mesmo processadores de marcas iguais não funcionarem, porque depende muito do modelo do socket. Existem sockets com modelos diferentes dentro do próprio fabricante. Então, na hora que você for comprar, você precisa ver o manual da sua placa-mãe, qual é o socket que ela vem e quais os processadores que são compatíveis com ele. Porque senão você pode comprar um processador que não seja compatível e você vai acabar
perdendo grana com isso, certo? Então, você precisa ir no site do fabricante, baixar o manual da placa-mãe para você descobrir. Aqui nós temos um exemplo de um processador Intel. Ó. A parte de baixo dele, ele tem aqui uns contatos. Esses contatos, eles entram em contato com os contatos que estão aqui no socket e faz a transmissão dos dados aí. Essa daqui é a parte de cima dele, ó, né, a parte de trás aqui. E essa parte de trás aqui a gente encosta ela no cooler para a gente ventilar. Vou falar de cooler em vídeos mais futuros aqui no canal. Bom, então no próximo vídeo eu vou falar mais um pouquinho sobre o processador. Eu acabei adiantando um pouquinho, mas no próximo vídeo vai ser específico sobre o processador. Gostaria que você se inscrevesse no canal para não perder esse vídeo. Entre na nossa lista que está aqui na descrição para eu mandar para você. E também no nosso grupo no Telegram. Toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal eu mando para vocês não perderem nada. Ok? Então a gente fica por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal.